Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Tricolor aqui no nosso Central Grenal. Se tu ainda não é inscrito, já peço para tu te inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nada sobre o Tricolor. Vamos falar sobre Luizito Soares, as últimas informações que saíram na mídia e que a gente precisa conversar e eu preciso te contar. Gente, vamos lá. Nas últimas horas, o que saiu sobre o Luizito Soares? Jeremias Werneck, no portal GZH, trouxe a informação no início da noite desta sexta-feira de que Soares, em meio à comemoração da classificação para as semifinais da Copa do Brasil, no jogo contra o Bahia, o Grêmio passou nos pênaltis, então aquela comemoração, tudo mais, aquela festa, aquela euforia, Soares teria aproveitado o momento para chamar a direção que estava indo parabenizar o grupo e chamado na chincha. Vocês entenderam, vocês sabem do que eu estou falando. Teria chamado o Soares, teria chamado a direção para conversar, cobrado a direção, uma posição da direção sobre sua saída, sobre a sua liberação. Soares teria dito para a direção que a questão já não é mais sair pelo futebol e envolveria muito mais do que isso. O que seria esse muito mais do que isso? A gente podendo fazer uma leitura, poderia ser a esposa do jogador, que se fala nos bastidores que não está satisfeita com Porto Alegre, que gostaria de ir para Miami, que ela tem uma boa relação com a família do Lionel Messi, que ela não se adaptou com Porto Alegre, tudo bem, entendo plenamente, eu acho que isso é uma questão pessoal do jogador, sensacional, muito legal, show de bola, não tem problema. Isso pode acontecer com qualquer um, não se adaptar, tudo bem. Mas o fato é, Soares tem contrato, Soares precisa, pelo menos, conversar, dialogar com a direção e entrar em um acordo. Não dessa forma sair, não é? Soares já é um homem experiente, um jogador experiente, sabia onde estava entrando, sabia o que estava assinando, sabia como era o futebol brasileiro, tanto que em outubro, novembro, ele deu uma declaração para a ESPN dizendo que foi questionado, né, se ele jogaria no futebol brasileiro. Ele disse que não, porque era muito intenso, que era um futebol diferente, já não era mais o que ele queria, então ele sabia onde ele estava se metendo. O próprio presidente Alberto Guerra já deu uma declaração dizendo que o Soares subestimou o Campeonato Brasileiro, mas isso é uma questão do jogador. Muito bem, Soares então cobrou a direção, tornou um clima de festa num clima pesado, sabe? Fica todo mundo se olhando assim, sabe? Olha para baixo e tal. Ficou um clima ruim, estragou a festa da comemoração da semifinal. Beleza. Outra informação que veio agora no início da noite desta sexta-feira também. Essa veio do Uruguai, veio através da Rádio Esportes 890 AM, uma rádio muito tradicional lá do Uruguai, que eles noticiaram que Soares teria comunicado a direção do Grêmio, teria dito à direção do Grêmio, que está sofrendo ameaças em suas redes sociais. Inclusive, sua família estaria sendo ameaçada por torcedores do Grêmio que tentam intimidar o jogador a permanecer em Porto Alegre. Essa é a informação vinda da Rádio 890, uma rádio muito tradicional lá do Uruguai, que está dizendo que Soares teria comunicado à direção do Grêmio de que ele e sua família estariam recebendo ameaças nas redes sociais, ameaças intimidatórias, para que ele permaneça no Grêmio. E isso estaria causando uma grande preocupação no jogador. Outro fato, eu só não sei dizer para vocês se isso aconteceu antes ou depois desta chamada da chincha que ele fez com a direção do Grêmio. Eu não sei se isso foi antes, essas ameaças foram feitas antes ou depois da semifinal da Copa do Brasil. Isso eu não vou poder afirmar para vocês, porque eu estaria, daqui a pouco poderia faltar com a verdade. Então eu não vou fazer isso, tá? Não sei se isso já foi desde o início, quando começou aquele burburinho de que a Inter poderia estar fazendo uma negociação, estaria acertada com ele, ou ele estaria indo para Barcelona, ou ele estaria se aposentando. Então eu não posso afirmar isso para vocês. Outro fato, Soares está fora da lista de relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro hoje. Soares não vai jogar contra o Atlético Mineiro. O que isso quer dizer?
Bom, aí nós podemos entrar em duas vertentes. A primeira, a gente pode pegar a entrevista do Renato, que o Renato disse que só vai jogar quem está focado no Grêmio, quem está com a cabeça no Grêmio, quem está concentrado. Isso foi o que o Renato disse na entrevista coletiva. Olha, eu vou conversar com ele amanhã, e se ele estiver focado, se ele estiver pensando no Grêmio, ele vai pro jogo. Caso contrário, só joga quem estiver focado no Grêmio. Outra posição que a gente pode ter também, que a gente pode analisar. O próprio Grêmio, como o jogo é na arena, o próprio Grêmio, como está tentando negociar, tentando convencer o jogador a permanecer em Porto Alegre, o próprio Grêmio poderia estar tentando evitar um contato do jogador com a torcida. Porque isso já vem causando um descontentamento na torcida e daqui a pouco poderia causar algumas vaias, alguém poderia falar alguma coisa, mesmo que o jogador não vá para o banco de reservas. Isso poderia causar uma manifestação da torcida e acabar atrapalhando as negociações do Grêmio, as tentativas do Grêmio da permanência de Soares. Então talvez parta do próprio Grêmio isso, de tentar evitar esse contato do jogador com a torcida neste primeiro momento até se acertar tudo isso. Pode ser uma alternativa do Renato. Pode ser o Renato que viu que ele não está focado, que ele não quer, ou o próprio Soares, daqui a pouco eu não quero jogar, não vou jogar. Mas também pode ser a própria direção tentando evitar esse primeiro contato até que tudo se resolva. Isso pode acontecer. Porque algumas justificativas que o pessoal tem dado, ele sentiu o joelho. Não é bem assim. O Renato já disse várias vezes. Quando ele sentiu o joelho, não é uma questão de antes. Ele pode treinar com dor e chegar no dia do jogo, ele tá bem, ele joga. Então isso não é uma coisa que é decidida antes. É decidido no dia do jogo. Então ele estaria relacionado. O Grêmio não divulgou uma lista de relacionados, essas informações vieram também de GZH e de outros colegas também, como o Diego Torbes, que acabou confirmando, o Caliel Dornelles também. O Grêmio não vai divulgar uma lista de relacionados, o Grêmio disse através de sua assessoria de imprensa, nós só vamos saber de tudo confirmado mesmo pelo Grêmio na hora, no momento do jogo. Beleza, pessoal? Essas são as últimas informações que a gente tem então. O Grêmio tenta 3 alternativas para a permanência de Soares, ou ele fica até a final da Copa do Brasil e por uma negociação de 10 milhões, ou ele sai agora por 15 milhões, ou o Grêmio pode bater o pé, e essa é a alternativa que a gente coloca, mas é uma das menos possíveis, que o Grêmio bata o pé e ele permaneça até o final do ano, ou se não até o final do seu contrato, que é no ano que vem. Outra questão, ele está sendo ameaçado, ele diz que está sendo ameaçado nas redes sociais por alguns torcedores que querem a sua permanência, e essa torta de climão que o Soares acabou fazendo após a classificação da Copa do Brasil. Beleza, meus amigos? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre o Tricolor. Todos os detalhes, claro, eu te trago aqui no nosso Central Grenal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.